Todos nós sabemos que um dos principais papéis das mulheres na Idade Média era reproduzir filhos o mais rápido possível, e dessa forma havia uma forte pressão sobre uma esposa recém-casada, na qual a prioridade era engravidar. As grandes famílias reais eram vistas como um símbolo de sucesso e admiração, principalmente se existissem filhos para dar continuidade ao legado da família. Mas para algumas mulheres, gravidez era um assunto bem complicado, principalmente naquela época, e hoje vou te mostrar alguns métodos anticoncepcionais utilizados na Idade Média. Antes, não esqueça de deixar o seu like. Agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo. A Igreja Católica Romana foi francamente falada nos escritos dos clérigos quanto ao pecado dos métodos contraceptivos, e usavam como exemplo a morte de Onã, descrita na Bíblia, quando mesmo se negou a engravidar a esposa de seu irmão morto. Uma bula papal do século XV reforçou que o aborto e os métodos contraceptivos não estavam dentro do âmbito das práticas permitidas pela Igreja Católica Romana, já que casos ligados à feitiçaria foram descritos incluindo a interrupção da gestação. A Igreja Católica Romana, nesse período, recomendava abstinência e relações somente para procriação. Mesmo assim, uma prática bastante comum utilizada naquele tempo era o coito interrompido. Em alguns casos, não precisavam do consentimento da mulher com antecedência para tal prática, já que a mulher, na maioria das vezes, era submissa aos desejos e vontades masculinas. Embora o coito interrompido seja um método mencionado em diversas literaturas ao longo dos séculos, temos poucos registros escritos da frequência com que foram realmente utilizados, e além dele, existia um grande número de métodos propostos, e cada um com suas particularidades. Em muitos textos médicos da época medieval, haviam listas de misturas destinadas a apressar a menstruação ou limpar o útero. Essas misturas eram utilizadas para interromper uma gravidez indesejada. Uma versão do antidotário tem várias receitas para acelerar a menstruação, utilizando uma série de ervas, como arum, erva de nascença, artemísia, tremoço e dentre outras. A eficácia dessas misturas dependia das quantidades de certas ervas incluídas, pois algumas, como a pimenta, têm pouco efeito em uma mulher grávida, enquanto outras, como poejo, salsa e renda da rainha Ana, por exemplo, são tão eficazes que hoje os médicos recomendam às gestantes evitá-las. Mas atenção! Não devemos sair por aí tomando qualquer mistura. Alguns remédios à base de plantas podem ser fatais. A vida nos tempos medievais era muito difícil para as mulheres. Sendo ricas ou pobres, a gravidez afetava muito seu corpo e saúde, e o risco de morte aumentava muito. As ervas também eram vistas como barreiras físicas para a concepção ou pessários. No cânone da medicina Avicena, recomenda o uso de hortelã inserida contra o colo do útero antes da relação sexual. Ele também menciona um espermicida precoce, recomendando o uso de óleo de cedro, pois corrompe o esperma e proíbe a impregnação. Outras misturas de plantas despolpadas ou folhas também são mencionadas, bem como esterco de vários animais, assim como as mulheres do Antigo Egito faziam. Elas utilizavam um método tão curioso quanto doloroso. Uma substância pastosa feita com excremento de crocodilo e leite azedo era introduzida na vagina ou na vulva. O que se procurava com este método era criar uma barreira ácida que impedisse a passagem dos espermatozoides. Difícil acreditar que esse método anti-higiênico tenha sido eficaz, a menos que sua eficiência fosse baseada no cheiro da mistura, ou mesmo na própria ideia capaz de tirar o desejo até mesmo dos mais apaixonados. No passado, as pessoas presumiam que o ácido cítrico do limão possuía qualidades espermicidas, tornando essa fruta uma forma eficaz de controle da natalidade ancestral.
As mulheres embebiam esponjas ou algodão em suco de limão e os colocavam no órgão sexual. Ele atuaria tanto como a barreira para o colo do útero, quanto como espermicida. Os métodos mágicos se enquadram em algumas categorias contraceptivas. As magias e simpatias giravam em torno do uso de pedaços de plantas e animais. A maioria dos conselhos para magias e simpatias exigiam que pequenos pedaços de amuletos fossem usados no corpo durante a relação sexual, ou até mesmo ingeridos antes. Nos textos de Trotula, uma médica italiana recomendava algumas simpatias, como usar o útero de uma cabra que nunca gerou cria e colocar sobre sua pele minutos antes da relação sexual, como também remover os testículos de uma doninha e envolvê-los em uma pele de ganso e colocar entre os seios, ou até mesmo usar a pata da doninha amarrada sobre a coxa. Já o médico grego Soranos recomendou que as mulheres no século II pulassem para trás 7 vezes e espirrassem imediatamente após o sexo para evitar a gravidez. Mas Soranos não explicava em detalhes como a mulher poderia provocar um espirro. O argumento por trás dessa ideia é de que a força do espirro provocava a expulsão do sêmen do corpo da mulher. É muito improvável que esses métodos tenham qualquer grau de eficácia, mas até os anticoncepcionais modernos serem inventados, as mulheres confiavam em todos os tipos de métodos contraceptivos antigos, com resultados inconsistentes. Alguns eram perigosos, incluindo o uso de metais pesados, como mercúrio, chumbo e arsênico, que evitava a concepção, mas também levava à falência de órgãos e danos cerebrais. Então, gente, gostaram dessas curiosidades um pouco estranhas sobre métodos contraceptivos? Cocô de crocodilo ninguém merece, não é verdade? E você, qual achou pior? Escreva aqui nos comentários a sua opinião. E não sai desse vídeo sem deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com os seus amigos. Um forte abraço! Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!